São Lucas, capítulo 15, 11 a 32. E disse, devido a algumas traduções diferentes, vocês, por favor, só acompanhem. 11 diz, e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e o moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém. Tomai um assento, por favor. Quando Jesus contou esta parábola, já havia contado mais 2. Veja que nós começamos a ler a partir do versículo de número 11. Presta atenção, porque esta mensagem nós já ouvimos, dificilmente algum de nós nunca ouviu falar sobre a história do filho pródigo. Mas eu quero te mostrar essa noite que essa história não é apenas um filho perdido. Aliás, se eu tivesse que dar um tema, o tema seria a história dos perdidos. Porque se você for olhar com calma, presta atenção, que nós lemos no capítulo 11, começamos dizendo, e disse. Por quê? Porque esta história dos jovens, dos 2, filho chamado pródigo e do outro filho, que não saiu de casa, mas era tão perdido como que foi embora. Jesus, ao falar desses 2,
Aqui tem uma solução de continuidade. Uma locução adverbial de continuidade. E disse o quê? Porque vinha de outras histórias. Que história? Na verdade, Jesus falou antes da ovelha perdida, que foi uma situação que essa ovelha se perdeu lá fora. E contou também a história da dracma perdida, que foi perdida dentro de casa. Jesus contou a história da ovelha e contou a história da dracma para falar, para clarear o que ele queria falar nesta parábola chamada do filho pródigo. Até aí está dando para entender? Amém. Então veja. É importante observar o contexto. O que é o contexto? O que vem antes do que nós lemos e o que vem depois. O que vem antes está aqui, neste capítulo 15, começa dizendo o seguinte: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Veja bem, Jesus contou a história lá desse chamado filho pródigo por causa dessa conversa aqui. Se você não entender isso aqui, você não entende a história. Então veja, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo. E aí começou a contar a parábola da ovelha e depois da dracma perdida. O que isso significa? Jesus estava acolhendo pessoas de conduta duvidosa, pecadores, problemáticos, prostitutas, ladrões, efeminados, e assim vai. Porém, os fariseus e escribas estavam reprovando, embora a ênfase maior recai sobre o filho que saiu de casa. Na verdade, os dois filhos daquele homem que teve que repartir a fazenda, os dois, de igual modo, eram perdidos. Vamos dar aqui um nome para essa turma. Primeiro, desse chamado filho pródigo, mais novo. Vamos dizer que ele fosse um bobalhão, um ingênuo, um irresponsável. Esse moço resolve um dia sair de casa. Conscientemente, ele resolveu extravasar os desejos da carne. Sexo, drogas, baladas, bebidas, meretrizes, prostíbulos, motéis, e assim vai. Tudo que deu vontade, ele fez. Até descobrir que nada disto lhe satisfazia. Eu quero te falar, você que está aqui, e talvez não tenha firmeza, eu quero te dizer que a verdadeira satisfação você só vai encontrar em Jesus Cristo. Você pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, ter 4 mulheres. Inclusive ontem eu estava conversando com um obreiro nosso, explicando a situação, porque um cidadão aí cometendo umas fraquezas, já tinha um grupo querendo matá-lo. Eu falei, não faz isso não. O problema dele é o problema de todo homem. Todo homem. Todo homem que é macho mesmo, se brincar, ele tem 1, 2, 3 mulheres, 4, 5, não tem limite. Eu quero até orientar as moças da igreja. Cuidado, moça, se valorize. Porque o homem ele faz um monte de bobagem por aí, um monte de besteira, vem para a igreja e se brincar, ele
casa aqui na igreja, todo bonitinho, tudo certinho, mesmo tendo 1, 2, 3, 4 filhos lá fora, já teve 5 mulheres, 6 mulheres. Mas você que é mulher, se você cometer uma falha por aí, e vier para cá, e cair no casar, 1, 2 meninos, você vai dizer, eu quero entrar aqui dentro de véu e grinada. Aí as próprias outras mulheres vão dizer, não pode. Sim ou não? Oh, gente. Vamos largar de hipocrisia. Fala aí a verdade. É ou não é verdade? Então você que é mulher, se cuide. Se valorize. Você tem namorado? Namorado? Não, você tem um namorado? Não vai agarrando não. Não deixa te agarrar também não. Te apertar, te amassar. Você não é biscoito. Se valorize. Porque não fica falada, mal falada. Mas é você que não se valoriza. Verdade é que o cidadão saiu de casa. Extravasou. Tudo que ele tinha vontade, ele fez. 2 erros ele cometeu, esse jovem mais novo. Primeiro, autodeterminação. O que é isso? É quando a pessoa decide não ouvir mais ninguém, a não ser a si mesmo. Ele diz, não vou ouvir pai, não vou ouvir mãe, irmão, pastor, amigos. Eu sou dono do meu nariz. Pelo que se lê, o pai lutou muito com ele. Não adiantou. Então o pai lhe deu algo que não era normal na época. Porque hoje é normal. Quando o cidadão em vida reparte os bens que tem com os filhos. Perfeitamente normal. Trabalhei aqui na Defensoria Pública, lá em Pouso Alegre, e alguns casos eu atendi lá, de gente assim. Queria, pensando em morrer, dizia, eu tenho alguns bens, tenho alguns filhos, para evitar briga, eu já vou fazer aqui o meu testamento antes do dia. Segundo o que se ouve, até o Silvio Santos já fez. Já repartiu as coisas que ele tem. Tem algumas filhas, repartiu para fulano isso, para fulano não sei o quê, porque ele sabe que o dia que morrer pode dar confusão. Então já fez isso aí. Mas na época era um crime, um desrespeito. O pai está vivo, e o cidadão já quer, mas o pai repartiu com ele a herança. Aliás, se você for ver com calma aqui, diz que o pai repartiu com eles. O cidadão, o outro irmão também segurou o que ele achava que era dele. O primeiro erro então foi esse. Autodeterminação. É um grande perigo, filho, quando você decide fazer o que você quer, bater na sua telha. Em mim quem manda sou eu, no meu nariz, eu que mando. É um grande perigo. E na igreja tem esse tipo de gente. Não ouve ninguém, não. Você pode falar, você ensina, você explica, não adianta. Pois é. Mas, eu disse que ele cometeu 2 erros. O segundo erro foi que ele foi para longe da sua casa. O versículo 13 diz, poucos dias depois, o filho mais novo, vai juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Foi para longe de casa. Não queria ver e nem ser visto por ninguém que fosse conhecido. Não quero prestar contas para ninguém. E lá ele botou para quebrar. Ninguém me conhece, ninguém sabe de onde eu vim. Extravasou. E isso acontece muito também dentro da igreja. Você está na igreja, isso aqui passa a ser um peso para você. Alguns chegam depois que o culto começa e quer ir embora antes que o culto acabe. Está ficando um ambiente insuportável. Você não tem mais prazer no louvor. Não tem mais prazer no que se ouve. Não tem mais prazer no que se aprende.
Então você diz, eu quero ir lá fora. Aliás, aqui nessa igreja eu já estou ficando para titia. E os meninos aqui não crescem. Ou então você diz, aqui as mulheres aqui tudo já tem marido. Então eu vou procurar lá fora algo para mim. Entra em você esse desejo de ir para longe. Mas eu quero te contar que se você tem a bênção de Deus, as bênçãos do seu Deus vão procurar você e vão te achar. Voltemos ao filho que não saiu de casa. O nome daquele primeiro, eu disse que ele poderia ser chamado de responsável. Esse segundo, o que não saiu, mas eu também disse que ele era tão perdido como o outro, ele também cometeu algumas falhas. Primeiro, eu quero dizer que esse pode se chamar de moralista. O filho que não saiu de casa. Era tão perdido como o que havia saído. Por quê? Ele era mais ou menos como um farol ou uma placa de trânsito. Ele era muito de ensinar, de mostrar, mas não era de fazer nada. Um dos erros que ele praticou, erros graves, ele não tinha intimidade com o pai. Veja bem, que ele sabia o nome de todos os trabalhadores da fazenda, a quantidade de vacas, bois, galinha, cabrito. Ele reclamou lá do cabrito. Mas ele não tinha diálogo com o pai dele. Estava perto e ao mesmo tempo distante do pai. Ele não entendia que tudo ali da fazenda era dele. Também era dele. Ele tinha uma imagem equivocada do pai. Ele estava reclamando de não ter usado nenhum cabrito. Esse moço não tinha intimidade com o pai. Você sabe o que é isso, filho? É aquele crente que não sai da igreja, não desviou para fora, mas está desviado dentro da própria igreja. Você que está aqui, quantas vezes você já leu essa Bíblia sua toda, do Gênesis ao Apocalipse? Se você não leu, nenhuma vez, já tem 2, 3, 5, 10 anos que frequenta a casa de Deus, eu lamento te dizer que você não tem diálogo com o seu pai, você não tem intimidade com o seu pai. Porque como é que você vai conhecer o Deus se você não ouve a palavra de Deus? Então tem muitos, inclusive que sentam no púlpito da igreja, são pregadores, mas pregadores problemáticos. Eles ensinam para os outros, só não aprendem para ele mesmo. É o farol de trânsito. Abre do espaço, fechou, fique. A placa indicando, vá para lá. Mas ele é uma estátua. Está lá parado. Não tem intimidade. Não faz nada. Culto de oração. Às vezes você não tem prazer em orar. Agora à tarde, por exemplo, para o batismo. Tem um obreiro aqui orando. Eu estava aqui e resolvi levantar. Levantei para ver como é que estava aqui a igreja. Eu olhei, 90% do povo sentado. Sabe o que é isso? Falta de intimidade com Deus. O obreiro orando e um sentado do lado do outro batendo papo. Um tratando, não sei o que, tratando de outra coisa, não sei mais o que. Ô meu amigo, esse momento é ímpar. O momento que você está na casa de Deus é momento de abrir o coração para Deus. Se até Jesus orava de joelhos,
Aí não deu. Eu levantei e falei, todo mundo aqui de joelho agora. E o pessoal, graças a Deus, que ouviu e dobraram o joelho, e o fogo desceu, e houve até batismo no Espírito Santo, na hora do... Estava celebrando o batismo. Porque se não tem intimidade, como é que Jesus vai batizar você com o Espírito Santo, meu amigo? Se você não busca Deus, como é que tu vai ter experiência com Deus, se você não fala com Ele? Mas ele cometeu uma outra falha. Ele não desfrutava da liberdade que tinha. Esse versículo 29 diz: respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Esse moço que não saiu de casa, o crente que está dentro da igreja e não sabe a liberdade que tem, ele tinha tudo à disposição, mas se comportava como um empregado. Ali na fazenda estava acontecendo uma festa, ele nem sabia. A festa está lá, o irmão tinha chegado, ele está voltando e diz: o que está acontecendo? Disseram: olha, seu irmão voltou. Mataram aquele bezerro cevado. Lembra do bezerro cevado? Bezerro cevado é um animalzinho que é cuidado para momentos especiais. O pai dele, desse moço, quando o filho saiu, ele disse: esse meu filho um dia vai voltar. Então, eu vou deixar esse bezerro aqui sendo cevado, porque quando ele voltar, a festa vai ser grande. Ô meu amigo, minha senhora, você que talvez por um motivo ou outro fracassou, desanimou, mas se você está aqui essa noite, eu tenho uma ótima notícia para te falar. Você só está aqui porque você ainda é filho de Deus. Quem não é filho não volta não, pessoal. Pode fazer o que quiser. Esse moço voltou e esse irmão mais velho não sabia. Até que falaram: olha, seu irmão voltou. Mas ele estava tão desconcertado, não sabia o valor que ele tinha, da comida que estava lá dentro, da bebida, do churrasco. Ele vem chegando, e quando disseram: olha, seu irmão está lá, a festa está lá, tem de tudo. Quando ele soube disso, ele entrou em crise. Voltemos ao irresponsável. Versículo 17. Voltemos ao outro irmão, o que saiu de casa. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele caiu em si. Teve um encontro real consigo mesmo. O que estou fazendo da minha vida? O que estou fazendo comigo mesmo? Tomou a decisão de voltar. E quando vem chegando perto da casa, o pai, que estava o aguardando, o pai então correu ao seu encontro. Os vizinhos devem ter falado: não é possível. Está voltando lá aquele porco, olha lá como é que está, cheirando estrondo entre os animais, cheirando na lavagem. E como é que aquele homem vai abraçá-lo? Mas o pai o abraçou e o beijou. O pai não estava nem aí com o que os outros falavam.
Os vizinhos devem ter dito: mas seu fulano. E ele disse: é meu filho. Mas está fedendo, mas é meu filho. Mas gastou tudo, mas é meu filho. Esbanjou, estragou, mas é meu filho. Você é filho de Deus. O que interessa é o que Deus fala de você, não é o que os outros pensam. Mas voltemos ao moralista, ao que nunca saiu, mas também não tinha intimidade com o seu pai. Versículos 30 e 32. Vindo, porém, o moralista falando: este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Esse moralista descobriu duas coisas. Primeiro, ele disse: vindo, porém, este teu filho. Primeira coisa que ele descobriu é que o pai disse para ele assim: este teu irmão. Então ele descobriu o quê? O valor do irmão. Este teu filho. O pai disse: este teu irmão é teu filho. Ele falou: é teu irmão, é teu filho, é teu irmão. Até pôr na cabeça dele que aquele moço era irmão dele e tinha valor como ele tinha valor. O pai estava dizendo com isso: o teu irmão. Quando o pai falou isso, o pai estava falando: eu não sou teu patrão, companheiro. Eu sou teu pai. Irmão, a vida só tem graça quando você for capaz de alegrar com a alegria do outro. A sua vida só vai ter alegria, só vai ter prazer, só vai ter paz o dia que você for capaz de alegrar com a alegria do seu irmão. E ele descobriu a outra coisa: o valor da herança. O pai diz: tudo que é meu é teu. Entra, a festa está lá. Vamos comer um pedaço de carne com farinha, carninha com mandioca, farofa. Ô, meu amigo, minha irmã, aproveite a vida, pois tudo passa rapidamente. Tudo passa muito rapidamente. Não perca tempo com bobagens, com picuinhas. Aproveita. E o pai diz: entra. E aqui no final da leitura, o pai está dizendo: era justo alegrarmos-nos e folgar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E ninguém sabe que final deu essa história. Aqui não tem dizendo o que aconteceu. Que final aconteceu aqui? Sabe por quê? Porque esta história é a sua história e é a minha história. Quem é que você é aqui nessa história aqui? É aquele que saiu de casa ou é o que ficou? Como é que está? É você que vai decidir que final será. Vai ser bom se você disser: eu sou aquele que tem intimidade com meu pai. Eu sou aquele, ô pastor, que não estou nem ligando para quem foi ou para quem voltou. Meu negócio é: quero a Deus. E que Deus te abençoe.
Que você entenda isso. Toda vez que você for ler a história do filho pródigo, lembre que não é um perdido, são dois perdidos. E essa história do filho pródigo, a parábola da ovelha e a parábola da dracma, juntando tudo é uma só. É uma só. 3 parábolas para explicar uma só. Os filhos, que representam a igreja de Deus. Seja você um filho abençoado, não problemático. O que tem de filho moralista, ensina, fala, explica, mas só explica, só fala. Não tem intimidade com o pai, não tem intimidade com os irmãos, não ama os irmãos. É tão ruim como aquele que foi. Mas Deus quer que você seja um verdadeiro filho dele, filho de Deus. No nome de Jesus.